Bom dia, amigos. Vou abrir aqui o nosso Evangelho no capítulo 10. Abri ao acaso, uma mensagem para hoje. Eu vou me inspirar, então, aqui nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: bem-aventurados os que são brandos, bem-aventurados os que são misericordiosos, na verdade. Então, vou convidar vocês, se quiserem fechar os olhos, se quiserem relaxar um pouquinho na cadeira, mas não pode dormir, né? Só relaxar um pouquinho, soltar um pouco o pensamento. Nesses minutinhos de meditação, eu já vou emendar numa prece, né? A gente vai conversar um pouquinho com vocês e já emendar numa prece final. Nesse capítulo 10 do nosso Evangelho, em que Jesus está dizendo que a misericórdia é o que abre o nosso coração, não é tão simples para nós sermos misericordiosos. Não é que Jesus está querendo dizer para a gente que Deus só vai ser misericordioso se a gente for misericordioso. O que o Mestre está nos dizendo é que, como o nosso coração ainda é aprendiz, como muito disse bem a nossa página de hoje, nós estamos numa grande jornada. Precisamos ainda de um bom trabalho com o nosso coração para a gente aprender a ser indulgente. Então, ser indulgente é a gente tirar o foco das imperfeições alheias. Às vezes as imperfeições dos outros nos doem tanto que a gente fica apontando essa imperfeição o tempo inteiro. Naquele que nos machucou e em todos os que forem parecidos. Mas quando a gente vai fazendo esse movimento de ficar apontando as falhas alheias, não só a gente não contribui para o crescimento do outro, como a gente reforça a ferida no nosso coração. Então, quando os espíritos recomendam indulgência para com os outros, diminuir a severidade nesse julgamento que a gente faz com os outros, é para a cura do nosso coração. Porque ninguém que ficou apontando a falha alheia se tornou feliz até hoje. Então não é um método eficaz. O que Jesus recomenda? A misericórdia. Um estado de compaixão, um estado de abertura do coração para que possamos iniciar a cura do nosso. Porque também quando a gente aponta a falha do outro, parece que a gente não tem nenhuma. E na verdade, nosso coração é aprendiz, temos muita ignorância afetiva. Achamos que estamos fazendo bem, às vezes fazemos tanto mal. Às vezes queremos corrigir, consertar as pessoas e somos tão violentos. Às vezes queremos as coisas todas certinhas e somos tão autoritários. Somos tão invasivos. Quem, na verdade, precisa de misericórdia, não é? Quem, na verdade, precisa de indulgência. Então, para que possamos abrir o nosso coração para que a espiritualidade maior venha nos auxiliar, venha socorrer as nossas emergências afetivas, de coração fechado não há auxílio possível. Então, para abrir o nosso coração, Jesus recomenda: seja misericordioso, ou seja, diminui a guarda, diminui a defesa, abaixa suas armas. Não recomenda ao Mestre que sejamos ingênuos. Recomenda que paremos de ser tão defensivos. Que a gente possa ser menos controlador e um pouco mais confiantes na família humana. Possamos abrir o nosso coração para poder relevar as falhas, os tropeços, os deslizes alheios. E desse jeito, quando a gente vai abrindo o coração para podermos cooperar com o crescimento da humanidade, quem mais ganha nisso somos nós. Porque o nosso coração sente alívio quando a gente reconcilia com o nosso irmão. É que às vezes a gente acha que nunca mais deve abrir o coração para nunca mais doer, para nunca mais sofrer, mas isso não ajuda muito, porque a gente também sofre porque o nosso coração está fechado. Se a gente acha que fechar o coração é uma maneira da gente se defender de dores futuras, o que a espiritualidade maior nos ensina
é que fechar o coração para dores futuras é também fechar o coração para as felicidades presentes. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, é que a gente precisa mais do que nunca da indulgência alheia. Porque como é que a gente pode prever quando a gente vai escorregar? E como é que a gente pode prever se o nosso deslize não vai ser, às vezes, muito maior do que esses deslizes que a gente tanto acusa os nossos irmãos? E junto desse nosso esforço de sermos mais indulgentes, a gente também está trabalhando o nosso coração para sairmos dos radicalismos, dos extremismos, desses lugares tão cristalizados que às vezes a gente se coloca. Às vezes a gente se coloca tão extremado na certeza, mesmo nos valores morais, nos colocamos radicais. Temos vários exemplos de Jesus em que ele mostra para a gente que ele não veio destruir a lei, mas a maneira como se cumpre a lei com amor. Temos, por exemplo, a história tão famosa da mulher adúltera. Ele não feriu a lei do tempo, ele não impediu nada quanto à lei. Ele colocou mais uma reflexão sobre a lei. Quando ele chega naquele lugar e aquela mulher iria ser apedrejada, ele calmamente, em vez de dizer, por exemplo, parem, vocês não podem fazer isso, não vão cumprir a lei, ele disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele acrescentou uma reflexão. Então, as verdades espirituais, elas são porosas às reflexões, para que não se cristalizem dogmaticamente e a gente as cumpra sem refletir e sem adequar ao nosso crescimento e desenvolvimento moral. Então, quando ele diz, aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra, ele está dizendo, quem de nós tem de verdade o coração tão limpo, tão limpo, tão limpo, a ponto de acusarmos o nosso irmão sem termos nenhuma carga em nossas costas? E ainda mais, o que Jesus mostra nessa passagem é que aquele que tiver de verdade o coração limpo de máculas, aquele que realmente não tiver pecado nenhum, não tem vontade alguma de acusar o seu irmão, porque seu coração é compassivo, seu coração é misericordioso, seu coração é complacente, seu coração é aberto, é pleno de amor. Então, toda vez que nós tivermos muita vontade de acusar alguém, todas as vezes que tivermos muita vontade de reclamar, de nos defender, é porque o nosso coração não está limpo. É porque o nosso coração ainda não se curou. Porque só corações feridos têm tanto desejo de vingança, têm tanto desejo de punição, tanto desejo de se defender, tanta vontade que o outro sinta dor, pelo menos uma dor parecida com a minha. Então, o que Jesus recomenda, vamos cuidar do nosso coração, vamos limpar o terreno, vamos cuidar do nosso jardim, do amor, para que nasçam flores, para que os espinhos fiquem à margem, para que dê perfume, para que possa auxiliar quem dele se aproximar. Nessa direção, então, vamos então imaginar Jesus chegando na nossa casa, na casa de cada um de nós, entrando pela porta, à frente, iluminando todos os espaços, trazendo uma luz intensa que é capaz de desfazer e de deslizar todas as sombras do nosso lar. Não há uma frestinha, nem um espacinho escuro na nossa casa, nem no nosso coração. Quando Jesus estiver bem pertinho de você e te olhar nos olhos, veja se o seu coração se abre e se deixa banhar por essa luz infinita.
Veja se junto disso, aquela pessoa, aquele familiar, que é tão difícil de você conviver, que você já teve tantos embates afetivos, que você já se machucou, que você já se feriu. Se nesse momento você também tem vontade de trazer para junto, veja se nesse instante te dá vontade de abraçar esse ente querido. Porque a relação de vocês não foi sempre assim. Já houve um tempo que a relação foi melhor. Pode não ter sido maravilhosa, mas já foi menos dolorosa. Então agora é a chance de você permitir que a luz do Mestre possa envolver vocês dois e trazer aquela paz que você tanto quis, que você tanto quer. Isso, esse amor de Deus infinito que escorre pelo olhar de Jesus, pelas mãos benfazejas dele, e derreter todas as suas mágoas e preocupações. E se porventura for o contrário, é alguém que te julga, é alguém que te excluiu, é alguém que se afastou de você, a mesma coisa te digo. Deixa que Jesus possa abraçar vocês dois. Pelo menos aqui na nossa prece, há um ponto de encontro, onde a espiritualidade maior pode, com certeza, dissolver esses pontos difíceis das nossas almas. Permite, ó Jesus amado, que todas as nossas dores profundas encontrem um lugar. Permite que todas as nossas defesas, as nossas armas, agora possam se desmanchar. E possamos sentir a paz que tanto procuramos. E nos sentirmos então filhos de Deus, criaturas em aprendizado. Possamos então relaxar nossas almas em seus braços e sentirmos-nos calmos, tranquilos e amados. Envolve-nos na sua luz profunda e fique em nossos corações, hoje e sempre.